Eu acho que toda pessoa LGBT já passou por algumas coisas parecidas, né? Nenhum sofrimento ele é necessariamente individual. E eu comecei a estudar algumas coisas, principalmente relacionadas a teorias de gênero, teoria queer, feminismo, pensamento decolonial, contracolonial, né? A gente pode falar um pouco mais disso aqui depois. Mas eu comecei a estudar tudo isso justamente para tentar buscar respostas para as coisas que eu sentia no meu dia a dia. E nesse artigo que eu quero conversar com vocês, eu consegui entender um pouco do porquê que a minha identidade, o meu corpo, os meus desejos, as minhas vontades chegavam nos ambientes, nos relacionamentos, nos lugares antes de mim, antes do meu corpo chegar, né? O significado que aquele meu corpo tem ou tinha chegava antes de eu mesmo estar naquele ambiente, né? E aí, a partir do artigo, abre aspas, reflexões sobre biopoder e pós-colonialismo, relendo Fanon e Foucault, de Olivia Maria Gomes da Cunha, eu consegui entender algumas coisas, né? Foucault fala muito de governamentalidade, a Olivia Maria Gomes da Cunha busca um outro termo que é governamentalidade colonial, né? Para falar como o sujeito colonizado é criado. E isso fez entender algumas coisas sobre como a estigmatização a partir do gênero, da raça, né, da classe social no geral, na interseccionalidade que cria o sujeito, como a estigmatização chegava primeiro e por quais ferramentas, a partir, né, dessa leitura, dessa intersecção de Fanon e Foucault, Fanon, a partir dessa leitura desses dois autores, eu consegui entender e traduzir algumas coisas do porquê daquele meu sentimento, de como a sociedade chegou nesse presente político, né? Esses autores falam que é importante a gente ler a história para entender o presente político. E aí eu consegui entender por que o meu corpo, a minha identidade, as minhas vontades, os meus desejos sempre foram mais importantes e sempre agregaram mais valor do que eu mesmo para o outro, né? E aí eu queria trocar alguma ideia aqui com vocês sobre como essa estrutura de governo funciona e faz tudo isso ser, esse valor ser atribuído à pessoa, ao indivíduo e independente de quem esse sujeito esse sujeito vai ser lido de certa forma na sociedade, o valor dele vai ser atribuído através desse comportamento, desse desejo, e esse artigo me deu algumas ferramentas críticas para a gente olhar a sociedade, o nosso presente político hoje. Vamos embora? A primeira coisa que a autora aponta pra gente é um termo de epidermalização, que é um sistema historicamente criado e específico para tornar o corpo expressivo, né? O corpo expressa a minha identidade, então eventualmente eu, homem trans, vou usar de tecnologias sociais para barba, né? Outros traços físicos que são lidos e atribuído valor naquela sociedade, na nossa sociedade ocidental, né? A epidermalização gera um regime perceptivo que o sistema moderno, o sistema composto por instituições, né, a igreja, a família, ferramentas, a própria confissão, catequização, a própria sexualidade como uma ferramenta de gerenciar essa identidade, né? E esse sistema, que é composto por essas tecnologias e instituições, cria um regime perceptivo no qual o corpo é confinado por uma pele ou aparência que já vem carregada de qualidades e significados pré-estabelecidos. Aí, para a gente falar de uma epidermalização, a gente começa a falar, por exemplo, de Foucault, quando Foucault fala da medicina, né? Quando Foucault mostra pra gente a criação de uma ciência da sexualidade para estudar o corpo a partir do útero, né? E aí, para estudar o corpo a partir do útero para ter esse controle dessa reprodução.
E aí esse regime perceptivo apoiado na ciência, num contexto iluminista, né, de razão, apoiado pela ciência, pela igreja, né, por uma instituição pedagógica que reforça esse ideal, né? E aí a autora mostra pra gente como esse conceito de epidermalização cria esse regime perceptivo e agora essa etiqueta tá colada na pele. O corpo expressa. E aí não só quando a gente fala de etnias, mas a própria pessoa LGBT hoje ela tem um mercado de consumo, né? E aí a gente vai falar um pouco também desse sistema de consumo e identificação pelo consumo a partir da identidade. Foucault fala do poder saber que define o prazer, e esse prazer vai ser usado depois para controlar os nossos desejos, nossas vontades e, por vontade e desejo, o consumo. Outra coisa, eu já falei da razão aqui, né? Mas a autora traz que tem uma síntese entre a razão e a imagem. Um dos autores que ela usa para apoiar a leitura dela é Paul Gilroy. Ele chama isso de raciologia, que é o processo de representar essas diferenças biológicas e culturais através do corpo. Por biologia, diferenças biológicas, a gente já entende, né, principalmente dentro das ciências sociais, ciências humanas, que, por exemplo, o conceito de raça pela biologia já vai para o saco, né? O conceito de gênero para a biologia já também vai para o saco. Se a gente quiser avançar, o conceito de sexo para a biologia também já vai para o saco, né? Mas aí quando a gente começa a falar, por exemplo, que esse corpo que agora ele foi transformado pela epidermalização em um corpo expressivo, esse corpo ele vai expressar um contexto cultural. O corpo funciona para o sistema como um ícone. A sua imagem, o que você, os seus signos e significados do que você representa, ele não é neutro, né? Quando a gente começa a falar depois também de tecnologia de gênero, a sua representação reforça e cria dentro de uma matriz performativa o gênero, né? O gênero ele se retroalimenta da sua própria performance. Se isso não ficou claro, comenta aqui pra mim que eu trago de uma forma mais esclarecida para vocês, beleza? Então, aí é isso, ó, a categoria de normalidade é atribuída através da razão e da imagem. E aí tudo Foucault, né? O monstro é criado a partir dessa anormalidade. E essa anormalidade, como nós somos seres vulneráveis pela linguagem, né? A imagem ainda é uma linguagem, uma forma de linguagem. Como nós somos seres vulneráveis linguisticamente, a própria imagem mostra quem nós somos, né? E aí esse sistema moderno se aproveita disso e com várias ferramentas de governamentalidade que todas essas instituições estão jogando no sujeito como se fosse uma pressão. O gênero se performa, mas o gênero também é imposto, né? A gente fala sobre pessoas trans escolherem performar o gênero, mas da mesma forma que pessoas cis não têm muito um poder de escolha de performance, né? E muitas vezes nem sabe que essa cis heteronormatividade foi imposta como normal por uma razão, foi imposta como normal por uma razão através de uma imagem, né? No vídeo da Teresa de Lauretis, da tecnologia de gênero, eu falei um pouco sobre dessa imagem, da importância do cinema na criação do sujeito, né? Em tornar o indivíduo, na interpelação de indivíduo para sujeito. Aqui a gente tem essas ferramentas que criam esse sujeito. E essas ferramentas trabalham através da imagem, né? Técnicas de governo. A gente está falando de biopolítica e governamentalidade. E aí, dentro de uma governamentalidade colonial, por exemplo, a gente entra uns processos de colonização. Um aldeamento, quando você junta várias etnias de povos originários no mesmo lugar, define uma pessoa ou outra para representar aquilo, você é uma violência, é uma institucionalização de uma categoria agora indígena, que
torna todas aquelas etnias uma coisa só. E aí você consegue categorizar, hierarquizar, controlar, gerenciar e etc, né? Dentro de um processo colonial, por exemplo, que aconteceu aqui no Brasil, que é o que esse artigo trata, né? Esse processo colonial em vários outros lugares, mas que essas ferramentas só são aplicadas de formas diferentes, né? Mas, por exemplo, a epidermalização, a forma de trazer o interno para o externo para gerar valor para aquele corpo, né, a partir de um estigma, por exemplo, e esse estigma está reafirmado a partir da razão, da ciência, né? A gente falou desse regime de percepção, dessa semiótica, e a gente falou da razão, da imagem, da importância dessa semiótica para o que se vê para o normal, para criação depois, Foucault fala, da criação do monstro desse anormal, né? A partir dessa imagem. E aí, para a gente amarrar tudo isso, é interessante que essas técnicas de governamentalidade que a gente está lendo de Foucault, e aí quando a gente coloca Fanon na leitura, vira uma governamentalidade colonial, a gente amarra, por exemplo, na biopolítica, no biopoder Foucaultiano, né, que é o gerenciamento dessa população, dessas comunidades, dessas etnias que agora têm uma identidade só, né? O biopoder é o gerenciamento desses povos, dessas pessoas, desses sujeitos agora, que se tornaram sujeitos, né? E a gente começa a falar de Fanon, por exemplo, dessa sujeição, né? Dessa criação desse sujeito colonizado intrinsecamente, né? E o biopoder é literalmente essa gestão pelo corpo. E aí, no final das contas, o meu corpo chega primeiro do que eu numa entrevista de emprego, a minha identidade chega primeiro do que eu na hora de ser expulso de casa, na hora de perder um emprego, na hora de entrar pelo fundo da loja, na hora de ter uma beleza excêntrica, na hora de nem parecer trans. A gente consegue entender como esses termos filosóficos, que às vezes parecem distantes e abstratos, né, ajudam a gente a entender o nosso presente político. E aí, quando a gente começa a falar de um presente político brasileiro, a gente vê que ele tem muitas nuances e interseccionalidades que talvez uma política dos corpos, que é o que Foucault, uma contrapartida que Foucault traz, né, para a gente pensar no corpo, não na identidade daquele corpo, né? E talvez a política atual não esteja muito preparada para uma política dos corpos, mas como a gente começa a pensar naquele corpo para além da identidade, né? E o que seria isso? Seria onde a gente coloca as pessoas trans gestantes que não seja na maternidade, né? E aí a gente começa a fazer debates identitários, a importância do debate identitário, né? O Brasil tem um grande histórico de apagamento de raça, de gênero, de classe social, e aí a gente precisa às vezes retornar essas identidades para recuperar alguns posicionamentos e poder fazer alguns debates políticos importantes. Só que a gente não pode deixar essas identidades resumirem quem esse sujeito é, porque essas identidades são criadas a partir de um regime de epidermalização, a partir de um regime de razão pela imagem que cria o normal, ideal, né? O homem, a masculinidade, o biopoder cria o ideal do masculino, que depois vai desencadear nos feminicídios que nós estamos tendo hoje aí, à torta e à direita. Beleza? Obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.